Uma das medidas para reduzir aí a subnotificação dos casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, é exatamente aumentar o número de testes feitos na população. E foi pensando nisso que o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, apresentou um projeto de lei justamente para garantir uma testagem maior na população. A gente vai conversar com ele sobre esse projeto. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, mais uma vez participando do programa Palavra Aberta, porém de uma maneira diferente agora, né? Eu que já estive tantas vezes aí na TV Câmara, mas tenho todo o prazer de participar com vocês aqui agora. Deputado, e o senhor fala de Rondônia, o senhor está em que cidade nesse momento? Eu estou na cidade de Jaru, Jaru. Fica no centro do estado de Rondônia, uma cidade de 50 mil habitantes, que é a minha cidade natal. Ah, tá certo. O senhor tem residência aí, então, em Jaru, né? Sim, nós estamos no nosso gabinete parlamentar, onde trabalhamos todos os dias. Tá certo. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que o senhor apresentou? A gente leu o projeto e o senhor coloca lá um número mínimo de testes que devem ser garantidos aí à população. 7.000 testes para cada grupo de 1 milhão de pessoas, né? Por que o senhor colocou esse número? O senhor acha que isso é suficiente? Esse número sendo garantido, o senhor acha que resolve ou diminui aí o problema da subnotificação, que é inclusive reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? Na verdade, o parlamento é o centro das soluções para o Brasil, principalmente agora nessa época de corona, nessa época de pandemia. Todas as ações que têm dado certo no Brasil, elas saem do parlamento. Nós temos a prerrogativa de autorizar, de desautorizar, de obrigar. E é nesse contexto que eu apresentei esse projeto de lei, orientado naturalmente por um grupo de médicos aqui do meu estado, que, com base em estudo científico, fala que esse é a taxa mínima para que possa conhecer. Nós não teremos solução desse problema se nós não tivermos conhecimento. A pessoa que vai fazer um programa de computador, ele tem um domínio do que tem dentro do computador, qual que os artifícios do programa, as janelas que ele tem para fazer um programa. Mesmo assim, é esse combate ao coronavírus. Nós precisamos de conhecer como que é o comportamento desse vírus na população. E nós só podemos conhecer através de testes, de exame. Então, esse número, ele é o mínimo do mínimo necessário para que os nossos cientistas, estudiosos, não só o Ministério da Saúde, mesmo porque esse exame deve ser feito pelo Ministério da Saúde e, naturalmente, vai ser compartilhado com as demais instituições. E aí, sim, a gente busca uma solução, busca um caminho. Isso não é remédio para curar, mas é um caminho para buscar uma solução, né? Hoje, o Ministério da Saúde admite que testa em torno de 4.000 exames por milhão de habitantes, né? O desejo nosso é que esse número chegue no mínimo 7.000 testes por milhão de habitantes, que é o básico para você conhecer o comportamento dessa taxa de contaminação. E é muito importante que o Ministério da Saúde faça isso imediatamente, porque depois que passar a pandemia, não adianta, agora nós temos exame, agora vamos fazer. Aí já passou o time, já passou o momento. Foi por isso que nós apresentamos esse projeto no sentido de buscar uma solução, de buscar um caminho para que os nossos cientistas detenham o conhecimento. Nós não podemos guerrear no escuro, sem saber quantos estão contaminados. Você pega, por exemplo, a Câmara dos Deputados, aí onde eu trabalho, você também. Nós devemos ter, talvez, 5.000 servidores. Nós vamos retomar as nossas atividades. Nós vamos chegar um momento em que eu vou te cumprimentar aí, eu vou te conversar com você, eu vou estar próximo de você. E aí, eu estou contaminado? Você está contaminada? Então, nós temos que ter esse conhecimento. Mesmo porque, imagina você que se eu estiver contaminado, você vai falar, não, eu não quero me aproximar dessa pessoa contaminada. Sim. Mas você só vai poder tomar essa precaução se tiver o conhecimento do teste. Então, esse é o básico, esse é o mínimo. Deputado, o senhor acha que o Brasil tem condições de garantir
os 7 mil testes para cada grupo de 1 milhão de habitantes. O senhor falou aí no começo da nossa conversa que hoje o Ministério da Saúde garante aí 4 mil testes. Quer dizer, você praticamente dobra esse número, né? O senhor acredita que o país, o governo brasileiro tem condições aí de garantir, o Ministério da Saúde tem condições de garantir esse número de 7 mil testes para fazer um controle mais adequado aí da doença? Tem condições, sim. O que falta ao Ministério da Saúde é coordenação. O Ministério da Saúde não tem essa coordenação dos estados e municípios, que também estão fazendo teste. Quantos mil testes já foram feitos em São Paulo, Rondônia, Minas Gerais? E eu estou falando teste como um todo. Não necessariamente a obrigação de um ente federado fazer, mas nós precisamos de ter o conhecimento desses testes. Então, se o Ministério da Saúde tiver uma ação coordenada, outros números, outros testes vão somar, vão colaborar com esse número do Ministério da Saúde. O ônus não necessariamente é só do Ministério da Saúde, mas sim do poder público. E essa coordenação, ela deve ser exercida pelo Ministério da Saúde. Eu te garanto para você, na minha cidade, imagino eu, que já deve ter sido feito talvez mais de 1.000 testes. Esses 1.000 testes não foram comprados pelo Ministério da Saúde. Foi comprado com recurso aqui do município, com recurso do governo do estado, com recursos de emenda parlamentar, qualquer outra maneira. E talvez um pequeno percentual desse número de 1.000 testes tenha vindo sim do Ministério da Saúde. Então, o que eu defendo? É que o Ministério da Saúde, como autoridade máxima nossa de saúde do país, possa coordenar. Não pode deixar como está solto. Nós temos que ter um núcleo, uma coordenação para o Ministério da Saúde falar assim, olha, nós fizemos 7 mil testes por milhão de habitantes. 4 mil testes foi o Zé que pagou, 1.000 testes foi o João e mais 2.000 testes foi o Pedro. Não importa, mas essa coordenação tem que ser do Ministério da Saúde para que ele possa ter esse conhecimento como forma, como subsídio de buscarmos uma solução para o controle desse vírus. Tá certo. A gente está conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, falando sobre um projeto de lei apresentado por ele, que prevê aí testes em massa, né, para a população, testes para detectar a Covid-19 como uma forma de reduzir a subnotificação e fazer um controle da doença, um controle mais adequado aí da doença no país. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. A gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, né? E eu queria que o senhor deixasse aí o seu recado aí para a população, o senhor falando aí de Jaru, que a gente falou aí no comecinho, uma cidade aí que o senhor falou 50 mil habitantes, né, deputado? Em Rondônia. E qual é o recado que o senhor deixa nesse momento aí para a população, para as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento? Olha, é um momento muito difícil que nós estamos passando e ninguém aqui ou aí onde vocês estão pode falar alguma coisa sobre o futuro. Vamos falar que em agosto, setembro, isso já acabou, já passou, é a nossa esperança, mas nós não temos condições hoje de fazer qualquer afirmação. Então, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança, e que o nosso país tem um potencial enorme para reconstruir, para sairmos dessa crise, mas nós precisamos agora de união. O que está acontecendo hoje é muito ruim. Toda hora nós temos um confronto, e esse confronto tem gerado vítimas no nosso país, e as vítimas são as pessoas. Então, eu prego a paz, eu prego a unidade, eu prego o equilíbrio para que nós possamos buscar uma saída e rapidamente pularmos essa fase tão ruim que nós estamos vivendo no mundo. Tá bom? Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação no Palavra Aberta. A gente conversou com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, falando sobre um projeto de lei apresentado por ele, que prevê aí a realização de pelo menos 7 mil testes para a Covid-19 para cada grupo de 1 milhão de pessoas. Hoje, o Ministério da Saúde garante 4 mil testes para essa mesma quantidade, né, de pessoas, 1 milhão de pessoas, e aí o projeto do deputado, então, prevê esse aumento para 7 mil testes. A gente agradece mais uma vez ao deputado Lúcio Moschini. A gente fica por aqui e até a próxima.